Em primeiro lugar, dizer que se vocês tiverem alguma pergunta e quiserem fazer, podem fazer durante a apresentação mesmo, não precisa deixar passar, só me avisar aqui no chat do Google Meet, quem está responsável, ou falar por aí, que eu tô de olho aqui. Eu tô com duas telas, eu consigo ver vocês aqui também, certo? Então, o título dessa palestra foi TDD na prática com Elixir, desenvolvendo código limpo e confiável. Esse aqui é o meu site, adolfont.github.io. E eu sou nordestino, como talvez a maioria de vocês, nascido em Maceió. Fiz a graduação em Maceió mesmo, no curso de Ciência da Computação da UFAL. Aí eu fui fazer o mestrado lá em Recife, na Federal de Pernambuco. E depois vim aqui pro sul, né? USP não é sul, é sudeste, mas a gente às vezes no Nordeste chama de sul. Fui fazer o doutorado na USP São Paulo, depois vim dar aula aqui na UTFPR Curitiba, que é a Tecnológica Federal. Então aqui a gente tem a UFPR, que é a federal, e tem a UTFPR, que é a Tecnológica Federal. E eu acho que hoje o projeto que tem mais pessoas conhecem, o projeto no que eu estou envolvido é o Fronteiras de Engenharia de Software, mas como já foi dito aí, tem outros podcasts aí que eu estou associado, inclusive um que tem mais a ver até com essa apresentação, que é o Elixir em Foco. Mas, por exemplo, a gente já teve um episódio no. Ele foi um episódio ao mesmo tempo do Elixir em Foco e do Fronteiras da Engenharia de Software com o criador da linguagem Elixir. Então, não sei se todo mundo sabe, mas Elixir é uma das 3 linguagens criadas por brasileiros que são usadas no mundo todo. Né, que são realmente. Quer dizer, é uma coisa meio difícil de quantificar, mas eu acho que dá para dizer com segurança que 3 linguagens criadas por brasileiros são bastante utilizadas no mundo todo. São, em primeiro lugar, Lua, criada lá pelos professores da PUC-Rio, o Roberto. Eu nunca lembro exatamente o nome dos outros dois, mas eu entrevistei o Roberto Jaruzalinski no Fronteiras de Engenharia de Software. Lua, então já tem mais de 30 anos. Elixir, que tem mais de 10 anos, é muito usada por várias empresas. Claro, não é usada como Rust, como Go, como Java, mas tem bastante uso sim, tem bastante emprego em Elixir. E em terceiro lugar, a mais nova aí, que é muito usada por matemáticos, que é a Lean, criada pelo Leonardo de Moura, que também esteve no podcast Fronteiras de Engenharia de Software. Então, falar um pouco sobre Elixir. Elixir foi criada por José Valim. Ela é uma linguagem que, na verdade, ela é uma linguagem original, ela não é uma versão de Erlang, mas ela roda na máquina virtual de Erlang. Não sei se vocês conhecem Erlang, mas Erlang é uma linguagem de programação mais antiga, da década de 80, e talvez o sistema. Aqui no Brasil as pessoas usam muito um sistema que usa Erlang no seu. Como é que a gente chama? No back-end. Aqui no Brasil as pessoas usam muito um sistema, um aplicativo que usa Erlang no back-end, que é o WhatsApp. O WhatsApp foi feito, a parte do back-end do WhatsApp é feita em Erlang até hoje. A Meta, né, que comprou o WhatsApp, ela é uma grande contribuidora para o ecossistema de Erlang, para software de Erlang. Eles ainda usam Erlang lá, certo? Só que Erlang, como eu disse, é uma linguagem criada na década de 80, em termos de sintaxe, algumas características. Algumas pessoas mais jovens, como imagino que seja a maioria aí da plateia, vai olhar a sintaxe de Erlang e vai achar que linguagem estranha. As linhas têm que terminar com vírgula ou ponto. Isso é estranho. Então, pode causar uma certa estranheza para as pessoas o Erlang. O José Valim, ele vinha de uma experiência com o ecossistema de Ruby. Ruby é uma linguagem criada por um japonês, também usada no mundo todo. E veja que isso é meio raro, né? Geralmente as linguagens mais usadas são criadas ou nos Estados Unidos ou na Europa. Então Ruby foi criada por um japonês, Elixir por um brasileiro. Então são meio que exceções aí na, no panorama das linguagens de programação. Então o José Valim
conhecia bastante Ruby. Na verdade, ele era um contribuidor com muitas contribuições para um framework web de Ruby que se chama Ruby on Rails. E aí ele teve um problema de saúde, eu acho que foi tendinite. Ele começou a ler uns livros que ele tinha em casa. Aí ele leu um livro chamado Seven Languages in 7 Weeks, do Bruce Tate. E esse livro tem um capítulo sobre Erlang. E ele viu que o que tinha lá em Erlang servia para ele resolver alguns problemas de concorrência que eles estavam tendo lá no Ruby on Rails. Então veja, o José Valim ele não criou uma linguagem porque, quero criar uma linguagem de programação engraçadinha aqui. Não, ele criou porque ele queria resolver um problema. Ele viu que Erlang servia para resolver o problema dele, mas ele não gostou. Ele falou assim, uma vez num podcast, e eu acho que ele já falou em outros momentos também. Ele disse que gostou de tudo que viu, mas não gostou do que não viu. Então faltavam coisas a Erlang e que seriam muito difíceis de acrescentar. Isso eu acho que ele nunca falou, mas que é meio óbvio. Seria muito difícil de acrescentar ao Erlang como estava até hoje. O Erlang, na verdade, eu falei muito do WhatsApp, mas o Erlang foi criado por uma empresa sueca chamada Ericsson. Até hoje a Ericsson contribui bastante com o ecossistema de Erlang. Enfim, ele viu a oportunidade, e isso já tinha sido feito por outras linguagens, de criar uma linguagem em cima do Erlang, isto é, em cima do ecossistema do Erlang, que compilava para, e aí eu estou simplificando uma coisa que é um pouco mais complexa, mas que compilava para a máquina virtual de Erlang. A máquina virtual de Erlang se chama Bean, então compilava para a Bean. E aí ele criou essa linguagem, no começo foi assim, poucas pessoas ficaram sabendo, mas aos poucos as pessoas ficaram sabendo, e hoje Elixir e Erlang rivalizam, né? Dentro dessa comunidade aí, do ecossistema de Erlang, Elixir e Erlang tem, dependendo do evento, tem alguns, dependendo do evento não, acho que na maioria dos eventos que são relacionados a Elixir e Erlang, tem muito mais palestras sobre Elixir do que sobre Erlang. Agora tem uma linguagem nova que está ganhando espaço também dentro desse mesmo ecossistema, que chama Gleam, né? Mas Elixir tem seu espaço aí dentro do ecossistema, um espaço de destaque. Tanto é que o José Valim foi convidado para ser um membro fundador da Erlang Ecosystem Foundation, uma fundação do ecossistema de Erlang, onde as pessoas trabalham para melhorar esse ecossistema, atrair mais pessoas. Então eu faço parte da fundação e eu vou declarar lá para a fundação, olha, participei de uma palestra aqui para pessoal da Universidade Estadual de Pernambuco, Universidade do Estado de Pernambuco, né? Pior que eu só lembro da sigla, UPE, mas eu não me lembro se é a Universidade do Estado ou a Universidade Estadual de Pernambuco. E eu estou divulgando aqui a linguagem, o ecossistema para pessoas novas que acredito a maioria não conheciam antes. Eu falei também que eu tenho podcasts, então em 2021 eu criei junto com outras pessoas da comunidade, o Hermínio, a Zoe, outra pessoa também, mas que já saiu, o Elixir em Foco. A gente já entrevistou o José Valim, entrevistou várias pessoas da comunidade, tem ótimas entrevistas lá, né? Ótimos entrevistados e entrevistadas. E como eu disse, a gente tem essa fundação que é sem fins lucrativos, que apoia e promove o ecossistema de Erlang e Elixir. Elixir, assim como Erlang, ela usa programação funcional, que é um paradigma de programação central no Elixir, baseado em funções puras e imutabilidade. Mas assim como Erlang, ela não é uma linguagem funcional pura. Então a gente não vai entrar muito nisso, porque o foco aqui é TDD com Elixir. Mas se você for se aprofundar, você vai ver que tem muita coisa de programação funcional em Elixir. E isso é motivado pelo segundo item aí dessa lista, que são os sistemas concorrentes. Então, na verdade, Erlang introduziu programação funcional na linguagem por causa dos sistemas concorrentes. Não foi porque eles queriam testar propriedades matemáticas, nada disso. Eles queriam implementar sistemas concorrentes. A Ericsson é uma empresa de telefonia, então eles precisavam que várias ligações telefônicas estivessem ocorrendo ao mesmo tempo. Então isso é concorrência. Então para isso foi criado Erlang e isso é bom. E aí o que é interessante? Isso que foi criado para telefonia muitos anos atrás é bom para web de hoje.
Então é uma coisa que foi criada com outro objetivo, mas hoje em dia serve para... Imagina você ter um site, tem 10 milhões de pessoas acessando esse site ao mesmo tempo. Não tem nada de anormal nisso, acontece com vários sites. 10 milhões de pessoas acessando ao mesmo tempo. Essas pessoas estão concorrendo pelo mesmo recurso, que é o site. Então é preciso ter um sistema que aguente bem isso. Nem todo o ecossistema de linguagem aguenta bem. Não sei se vocês aí na UPE fazem Enem, mas de vez em quando a gente escuta isso, né? Saiu o resultado do Enem, ou saiu o resultado do SISU. Acho que é mais no resultado do SISU, né? As pessoas entram lá para ver se foram selecionados e o sistema caiu. Você não consegue ver nada. Né? Por quê? Porque não tem o sistema lá não está preparado para essa concorrência, para ter muitas pessoas acessando ao mesmo tempo. Então, graças a BIM, que é a máquina virtual do Erlang, o LX permite milhões de processos leves e isolados. Então, a BIM é fantástica e o LX se aproveita disso. E uma coisa que está implícito em TDD, que é o próximo tema que a gente vai falar, é a ideia de testes automatizados. Então, de novo, eu vou mostrar aqui exemplos práticos daqui a pouco, mas a ideia de testes automatizados é você escrever um código que testa outro código. Então, eu falei para vocês que eu fiz graduação lá na UFAL, eu sou muito antigo na área de computação, eu fiz graduação na década de 90, e na época a gente não tinha essa ideia não. Quando a gente queria testar um programa, a gente mesmo digitava as coisas lá no terminal e dizia, eu escrevi um programa para calcular raiz quadrada. Então, aí você ia lá, digitava 4, aí saía 2. Digitava 9, saía 3. Opa, tá certo o programa. Mas aqui a ideia do teste automatizado é você ter um código que testa outro código. Então, você escreve um programa que, por exemplo, nesse exemplo da raiz quadrada, diz, olha, se eu passar 4 aqui para a função raiz quadrada, ele tem que retornar 2. Isso tem que ser feito de forma automática. Essa é uma ideia, não é tão nova assim, surgiu na verdade com Smalltalk, com S-Unit, e depois vieram vários outros frameworks, a gente chama os trechos de código que servem para você escrever teste automatizado, a gente chama de frameworks de testes, e aí tem vários tipos de testes, a gente vai falar aqui somente dos testes unitários. E no caso tinha o S-Unit, o JUnit é para Java e tem vários para várias linguagens. No caso de Elixir é o XUnit. E uma coisa muito boa do XUnit é que ele já vem com Elixir. Você instala Elixir já vem com XUnit. Muito tempo atrás, quando eu trabalhava com Java, você tinha que baixar o Java e instalar o JUnit. Não é tão prático quanto no caso do Elixir. E a gente vai falar sobre TDD. TDD é uma sigla que significa Test Driven Development, que dá para traduzir por desenvolvimento guiado por testes. É uma prática de desenvolvimento de software que ganhou força com os métodos ágeis, que surgiram com um manifesto para o desenvolvimento ágil de software lá em 2001. O Extreme Programming, que é um método ágil que surgiu em 1999, se não me engano, pelo menos o livro foi publicado em 99. Ele já falava sobre TDD, então é uma prática assim para os desenvolvedores fazerem, né, algo que eles precisam fazer. Ele tem um ciclo chamado, o TDD tem um ciclo chamado Red Green Refactor, que é vermelho, você vê o teste falhar. Verde, você vê o teste passar. Refactor, você vê se tem alguma possibilidade de refatorar. Daqui a pouco a gente vai ver isso na prática. Do jeito que está escrito aí é muito abstrato. Eu vou tentar usar aqui também com vocês a ideia de passos de bebê, que é fazer o mínimo possível para fazer o teste passar. Não é algo obrigatório na prática de TDD, mas é algo que é ensinado quando se faz Coding Dojo, que é uma atividade para fazer TDD em grupo. Tem várias utilidades do Coding Dojo, mas uma delas é
levar as pessoas a praticarem TDD. Então, vamos à prática. Eu vou parar aqui de compartilhar os slides e vou abrir... Opa, cadê aqui? Vou abrir aqui o meu... Então, olha, eu vou criar aqui Mix New... Vou chamar assim, calculadora saúde. Acho que eu vou colocar um underline aqui para separar. Calculadora saúde, daqui a pouco vocês vão entender. Claro, esse projeto aqui é um projeto de brinquedo, né? Um projeto bem simples. Mas aí o que eu estou mostrando inicialmente para vocês é que, em primeiro lugar, para eu poder fazer isso, eu tenho que ter o LX instalado. Eu geralmente tenho o LX instalado aqui. Olha, eu estou com a versão 1.18.4 do LX. Eu acho que eu já tenho versão mais nova. Eu acho que dá para fazer assim, ó. Eu posso chegar aqui, ó, a SDF. Claro, para eu fazer isso aqui no meu Linux, eu tenho que já ter instalado o SDF e o plugin de Elixir e de Erlang para o SDF. A SDF install Elixir latest. Ó, ele está baixando o Elixir 1.19.1 OTP 28. Deixa eu ver qual é o Erlang que eu tenho. Instalar o Erlang é uma coisa um pouco mais demorada. Vocês vão ver que o LX foi rapidinho. O Erlang, ele está demorando um pouquinho mais. Dependendo do seu computador, da sua internet, pode demorar bastante, né? Eu lembro que a primeira vez que eu fui instalar Erlang numa máquina em sala de aula, demorou tanto que eu pensei, quebrou aqui, entrou num loop finito, não vai terminar nunca, mas termina, uma hora termina. Enquanto isso, eu acho que é importante falar assim, que eu gosto muito do Linux justamente por essa facilidade que eu tenho para poder usar linha de comando, né? Não sei se vocês usam Windows para desenvolvimento. Eu sei que tem ferramentas boas também para linha de comando no Windows, mas uma das melhores coisas, quando eu preciso usar o Windows, uma das melhores coisas que tem é o WSL no Linux. Não, desculpa, no Windows. WSL, que é um Linux dentro do Windows. Então, eu acho isso muito bom para programar no Windows, você usar o WSL. Então, enquanto ele está aqui instalando, eu vou fazer aqui o SDF Global Elixir Latest. Deixa eu ver se dá certo. Deu. E deixa eu só ver aqui qual é o Erlang que eu tenho instalado já. Eu estou com o Erlang 28.0.2. Como eu instalei um Elixir que precisa do Erlang 28, então vai dar certo. Mas eu criei aqui o... Deixa eu ver aqui se eu criei. Não, eu não criei ainda, né? Ó, quando eu tenho o Elixir instalado, uma das coisas que dá para fazer é você ter um Elixir interativo. Olha, ele está dizendo aqui, ó, Erlang 28.0 detectado. Então eu vou ter que esperar ele instalar para funcionar perfeitamente aqui, ó. Regex. Não, mas não é nada, é só questão de performance. Então dá. Uma das coisas muito legais do Elixir, que seria o tema de outra palestra, é que o Elixir tem um Elixir interativo. É um REPL, Read, Evolve, Print Loop. É um terminal onde você pode, por exemplo, eu posso chegar aqui e escrever x igual a 5. X mais 5, 10. Veja, eu posso escrever comandos da linguagem aqui sem precisar escrever um programa antes. É geralmente assim que eu começo a ensinar Elixir para os meus alunos, mas só depois eu entro no Mix. Mas aqui, como o objetivo é ensinar TDD, eu já vou entrar no Mix. Então, ó, Mix New Calculadora Saúde, eu estou dizendo para o Elixir o seguinte: crie para mim um projeto chamado Calculadora Saúde. Aí eu dou Enter aqui. Vamos ver tudo que ele escreveu aqui.
Aí ele está dando um aviso aqui, esse aviso vai sumir assim que... ó, aqui já deu aqui, ó. Pronto, agora eu estou usando o Erlang mais recente. Deixa eu dar um rm-rf calculadora saúde. E eu vou fazer aqui na outra janela, já com o Erlang mais novo. Deixa eu ver também se o Elixir aqui. Pronto, agora mix new calculadora saúde. Estou dizendo para ele, ó, dessa vez não apareceu o warning, não apareceu o aviso. Então vejam que interessante, ele criou um projeto para mim, olha, se eu der um ls aqui, ele criou uma pasta chamada calculadora saúde. Quem prefere ver graficamente pode ver aqui, ó, criou uma pasta calculadora saúde. Dentro dessa pasta tem duas pastas, lib e test. E tem também dois arquivos aqui na raiz, mais um aqui, mais dois aqui. Então ele já criou um projeto básico aqui para mim. Esse projeto tem um readme. Opa, ele abriu aqui um... deixa eu fechar isso aqui. Ele tem um readme, tem as coisas básicas que você vê em qualquer outro projeto. O que eu vou fazer aqui... veja o que ele sugere. Assim, ele diz aqui os arquivos que ele criou, né? E diz aqui, ó, faça o seguinte. Vá para a pasta calculadora teste. Não, calculadora saúde. E rode o comando mixtest. Então, veja. Olha quem apareceu aqui. XUnit. Todo projeto que você cria com Elixir já vem com XUnit e já vem com testes. Isso, para mim, é uma das grandes coisas do Elixir. Ele já vem com teste, já pré-escrito. Então, ele já te orienta como você vai fazer para escrever testes, o que pode ser muito útil para a prática de TDD. Agora, eu vou abrir o Visual Studio Code nessa pasta que eu acabei de criar. Aí vai aparecer com um visual um pouquinho melhor para vocês, né? Visual Studio Code, ele está perguntando aqui para mim do Docker. Não quero Docker. E tá aqui, olha, o que eu falei que tinha para vocês, está aqui. Tem os... tem essa pasta aqui que ficou escondida, que é o build. Ele criou essa pasta build aqui quando eu fiz o mix test. Ele construiu. Mas o que importa para a gente aqui é a parte de... são esses dois arquivos aqui. Calculadora, underline saúde, underline test. Não sei se a fonte deve estar muito pequena. Aumentei um pouco aqui. Calculadora, underline saúde, underline test.xs. E calculadora saúde. Então aqui a gente fala, quando a gente pensa em TDD, de código e teste. Então esse aqui é código de produção ou código de funcionalidade, seria o calculadora saúde. E o código de teste, ou simplesmente teste, está aqui no calculadora saúde teste. Claro que se for um projeto maior, você vai ter vários arquivos, tanto arquivos como esse calculadora saúde, quanto arquivos como calculadora saúde, underline teste, underline exs. Vejam que o final do arquivo muda, né? O ex quer dizer que é um programa e o exs quer dizer que é um script. É algo que vai ser rodado, mas que não faz parte assim do sistema. Você pode até, por exemplo, se você vai entregar para alguém um sistema, você não precisa entregar os testes junto. Deixa eu ver o que mais. Pronto. E aí, o que eu falei para vocês, ele já vem com testes. Isso é uma coisa muito interessante do Elixir. Ele já vem com testes e ele já vem com dois tipos de teste. Não sei que linguagem criou isso. Muitas das ideias de linguagens de programação em geral e de Elixir em particular são ideias que vieram de alguma outra linguagem e a gente usa aqui no Elixir, mas é normal. As linguagens, elas copiam umas às outras as coisas boas, né? Às vezes as coisas ruins também. Então, nesse caso aqui, vamos ler esse teste aqui. Esse teste aqui, ele tem um nome, chama Greet the World. Vou mudar o nome
só para a gente deixar tudo em português. Cumprimenta o mundo. Então ele somente está dizendo aqui, olha, eu vou ter uma função, a gente não chama, para quem usa Java, pode parecer, Java ou Python pode chamar isso aqui de método, né? Mas não, isso aqui é uma função chamada hello, que retorna world. Nesse caso aqui já veio tudo pronto. Já tem aqui no módulo calculadora saúde a função hello, que retorna world. Então por isso que quando eu vou lá no terminal, se eu rodo aqui mix test, ele vai dizer, olha, passou no teste. E na verdade, aí o que talvez vocês não tenham percebido, que está escondido, é que isso aqui é um teste, mas isso aqui também é um teste. Olha, eu vou fazer esse teste falhar aqui, só para vocês verem como isso aqui é um teste. Ó, ele disse que o teste falhou. Parece vermelho aqui para a gente. Mas é só para dizer que, assim, é uma boa prática a gente escrever, isso aqui, ó, doc quer dizer documentação, né? É uma boa prática a gente escrever uma documentação para uma função. Só que LX permite que você escreva uma documentação que traga exemplos. E esses exemplos são testados, são testes, eles próprios são testes. Então isso é uma coisa bem legal de Elixir. Mas ok, eu estou falando ainda muito abstrato, eu vou entrar numa coisa mais concreta. Não sei se vocês conhecem aqui a ideia de IMC, eu imagino que hoje em dia todo mundo conheça, mas eu vou abrir aqui um browser aqui para gente. IMC. IMC é Índice de Massa Corpórea. Tem várias calculadoras de IMC por aí. Eu vou colocar aqui a altura da pessoa, sei lá, 190 e o peso dela, sei lá, 150 quilos. Aí ele está dizendo que o IMC da pessoa é 41,6. Então, vamos minimizar isso aqui. Então, ó, eu vou dizer aqui, ó, teste, o IMC de uma pessoa com 190 centímetros de altura. E quanto era mesmo? Não era 190 não, né? Era não, era 190 centímetros de altura e 150 quilos de peso. 150 quilos de peso é... de novo aqui, cadê? 41,6. Veja, eu estou dizendo que eu vou testar. Eu descrevi em língua portuguesa o que eu vou testar. Agora eu vou usar o Acerte. Acerte é uma coisa que tem todo framework Unit, né? XUnit, JUnit, XUnit. Então, aqui eu vou dizer que no meu módulo calculadora saúde, eu vou ter uma função chamada IMC que vai receber dois parâmetros, a altura e o peso. A altura em centímetros e o peso em quilos. E esse cálculo aqui, para essa pessoa que tem 190 centímetros de altura e 150 quilos de peso, o IMC dela é 41,6. Veja, eu escrevi o teste aqui. Eu estou imaginando que eu vou ter uma função que vai fazer isso. Mas eu não tenho ainda, eu não escrevi ainda a função. Eu escrevi apenas o teste. Isso é TDD. TDD é quando você escreve o teste antes de escrever a função. Agora eu vou rodar, e aí essa é uma característica muito importante do TDD. Eu vou rodar o teste mesmo sabendo, eu sei que vai dar errado. Eu não escrevi a função, vai dar errado. Deu errado. Eu só vou checar aqui que se deu errado mesmo. Ó, deu errado porque a função
é privada, etc. Então, joia. Na verdade, ele falou função privada ou não definida, ok. E aí, a primeira coisa que eu vou fazer aqui eu vou definir uma função. Definir a função, como foi que eu chamei ela aqui? Chamei ela de IMC. Ela vai receber uma altura em centímetros e um peso em kg. LX é uma linguagem fracamente tipada, não sei se... Mas assim, você não precisa definir tipo de nada em LX. Não sei qual é o termo técnico aí. Dinamicamente tipada, né? Você não precisa definir nada. Na verdade, você nem pode definir ainda. Estão pensando aí num sistema de tipos. Mas agora o que eu vou fazer é uma coisa que se chama passos de bebê, que é o seguinte. Ó, eu sei que isso aqui está errado. Isso aqui não vai calcular o IMC de ninguém. Mas, olha o que vai acontecer. Passou no teste. Passou com uns warnings aqui, porque ele está dizendo que tem duas variáveis que eu não usei, mas passou no teste. Então, se o meu objetivo era somente passar no teste, deu certo. Agora vamos voltar lá no meu sisteminha aqui de calcular. Vamos pegar outro exemplo aqui. Vamos pegar uma pessoa de 150 de altura e peso 55. Ué, cadê o cálculo? Ó, uma pessoa de 150 de altura e 55 de peso, o IMC é 24,4. Então, vou escrever outro teste. O IMC de uma pessoa de 150 centímetros de altura e 55 quilos de peso é 24,4. Tá meio redundante aqui algumas coisas, mas é só para deixar mais claro aqui. De novo, eu vou fazer o que eu fiz antes. Eu vou rodar o teste. Por quê? Porque eu quero ver o teste falhar. Ó, agora ele está dizendo, olha, você estava esperando nesse teste que calculadora saúde.imc 150-55 fosse retornar 24,4, mas ele retornou 41,6. Tem alguma coisa errada aí. Veja, ele só dá uma falha no teste. E claro, eu sei que isso aconteceu porque eu fiz passos de bebê aqui. Eu não calculei realmente o IMC. Eu só fiz passar no primeiro teste da forma mais boba possível. Você não precisa fazer isso no dia a dia. Eu estou fazendo isso aqui só para mostrar em sala de aula mesmo. Então, o que eu vou fazer para quem pesquisar na internet aí, ou quem já sabe que o cálculo do IMC eu acho que é peso, o peso em quilos dividido pelo quadrado da altura. Eu acho que é isso. Tenho certeza? Não. Mas tudo bem, eu tenho meus testes aqui para me dizer. Não é não, ó, porque ele deu 0, ó, até deu parecido, mas deu 0,0 qualquer coisa. Sabe por quê? É porque, na verdade, eu tenho que pegar essa altura aqui e dividir por 100. E eu pego essa altura aqui, divido por 100 também. Deixa eu ver se vai dar mais próximo aqui. Agora o problema que deu foi o problema das casas decimais, né? Tá quase certo, só que tá com casas decimais a mais. Então, o que eu vou fazer aqui eu vou pegar isso aqui. Eu acho que eu tenho um negócio chamado round, é isso? Round. Vamos pedir para arredondar. Ficou perto, mas ele arredondou demais, né? Então, na verdade, o que eu tenho que fazer eu tenho que pegar isso aqui, multiplicar por 10.
quase lá. 244, 416. Eu arredondo, multiplico por 10, divido por 10. Perfeito. Passou nos testes. E passou do jeito correto, né? Calculando exatamente do jeito que eu queria. Se vocês olharem aqui nessa calculadora de IMC, que eu nem sei se... Isso aqui tem uma cara de ter sido feita por Vibe Coding, né? Carinha de inteligência artificial. Não sei se esses números estão certos aqui. Mas vocês podem ver que tem umas categorias aqui do IMC, né? Então, o que eu vou fazer agora é que, por exemplo, nesse caso aqui, essa pessoa está com peso normal. Então, eu posso fazer aqui. Verifica que uma pessoa está na faixa normal de peso de acordo com o IMC. De novo, aqui o que eu vou fazer é eu vou fazer uma coisa mais simples até do que o anterior, né? Porque esse aqui é um acerte. Nos dois acertos lá em cima tem um igual a igual. Mas nesse aqui, vejam que eu coloquei uma interrogação. Isso não é uma coisa assim, não é uma coisa amarrada na linguagem, mas é uma convenção. Quando a gente tem uma função em Elixir que retorna verdadeiro ou falso, a gente coloca uma interrogação nela. Então, de novo, vejam o que eu fiz. Eu estou fazendo TDD. Eu estou descrevendo uma função que eu não implementei ainda. Vou rodar o teste. Vi o teste falhar, como era esperado. Ele está dizendo que a função não existe. Eu posso vir aqui. E aí eu vou fazer de um jeito bem preguiçoso novamente. Passos de bebê. Dessa vez eu vou colocar uma coisa que eu não apresentei ainda. É só para mostrar o que dá para fazer com Elixir. Veja, da outra vez eu coloquei lá altura, peso, blá blá blá, e ficou lá uns warnings. Se eu coloco esse underline aqui, ele não vai me dar warning. Ele vai simplesmente me deixar... Passou no teste. Maravilha, né? Só que a gente viu lá... Cadê a janelinha aqui? Deixa eu abrir aqui outra janela. A outra pessoa que a gente colocou era o quê? Era altura 190, peso 150, né? Essa aqui está com obesidade grau 2. Então, se ela está com obesidade grau 2, ela não está com peso normal. É porque eu não vou entrar ainda na função obesidade grau 2. O que eu vou fazer verifica que uma pessoa não está na faixa normal de peso. Então, 190, 150. Espera aí. Ah, não, tá certo, né? É o primeiro. Tem formas melhores de deixar claro qual é o peso, qual é a altura. Mas eu não vou entrar nisso aqui hoje. Passou? Ah, não, faltou... Eu errei no teste, né? Eu acho que tem um acerte false. Deixa eu ver aqui se tem um acerte. Ó, eu vou usar a ajuda do Elixir aqui. Xunit Keys, Elixir. É que eu não lembro quais são os acertes que eu tenho disponíveis. Ah, porque não são... eu realmente não lembro aqui quais são os acertes. Acerte. Ah, tá aqui, ó. Assert. Pô, tava lá em cima. Assertions.
functions. Na verdade não tem um assert false não, né? Ah, tem um refute. Pronto, era isso. Esse é o que eu quero. Porque aqui eu estou dizendo, ó, em vez de dizer que essa pessoa 190 de altura, 150 de peso, não tem um peso normal. Então, refute que essa pessoa tem um peso normal. Aí ele está dizendo, não, olha, ele estava esperando que calculadora peso normal 190, 150 retornasse falso, mas retornou true. E por que retornou true? Porque eu não implementei o negócio ainda. Agora que eu vou implementar. E aí, vejam o que é que eu vou fazer. Eu vou cometer um erro aqui de propósito somente para ver, mas a questão é, quem é que é o peso normal? É de 18,5 a 24,9. Que estranho, né? Porque ele não diz claramente... Não, ele disse. É de 18,5 a 24,9. Tá certo. Como a gente está trabalhando com a casa decimal, eu só preciso ver se o resultado dessa expressão é maior ou igual a 18,5 e então, para ser peso normal, tem que ser maior ou igual a 18,5 e menor ou igual a 24,9. Eu acho que tem um jeito de formatar aqui. É que eu desinstalei aqui. Mas se eu rodar aqui Mix Format, isso também já vem com LX, eu acho maravilhoso. Você roda Mix Format, ele formata aqui o código para você, seguindo um padrão da LX. Pronto, agora sim eu vou rodar os testes. Passou nos testes. Então, quando a gente faz TDD, a gente fica nessa busca por, opa, quero ver ficar tudo verdinho. Né? Eu acho até, no JUnit, eu usei o JUnit muitos anos atrás com Eclipse, talvez com NetBeans, era legal porque mostrava uma barra assim verdinha. Né? Aqui a gente só vê no terminal a cor verde. Mas a gente fica na busca de passar nos testes. O que está faltando aqui? Ah, sim. Eu falei para vocês que eu ia fazer uma coisa errada, que é o seguinte, né? Para que eu copiei e colei isso aqui? Eu já tenho uma função para fazer isso. Mas veja, o que eu vou fazer agora se chama refatorar. Eu vou fazer uma refatoração. Já está passando nos testes. O meu programa já está fazendo o que eu esperava que ele fizesse. Mas eu vou melhorar esse programa, vou deixar ele mais claro. Então, eu vou colocar aqui IMC. Vou copiar isso aqui, colocar. Ó, agora está mais bonito, mais claro. Em vez de repetir o cálculo do IMC, eu estou dizendo, olha, use a função que eu já defini, IMC, para ver se o resultado dela é maior ou igual a 18,5, menor ou igual a 24,9. Mix test. Então, é assim que a gente refatora com segurança. Para a gente refatorar com segurança, a gente precisa... Sim, isso eu acho importante falar. Muita gente confunde refatorar com... vou ali refatorar o meu código, porque está com bug. Não. Se você está corrigindo um bug, não é refatorar. Você só refatora código que... quando você está refatorando, você não está mudando a funcionalidade. Então, você refatora um código que talvez até nem esteja passando nos testes, mas você refatora código que está... em geral, você refatora código que está funcionando, somente para deixar ele mais claro. Né? Aqui, talvez, por exemplo, eu poderia... outra refatoração que eu posso fazer aqui. Colocar aqui, altura em metros é igual a altura em centímetros, dividido por 100. Aí eu vou colocar aqui altura em metros
Veja, é uma forma de deixar o código talvez mais claro. E deve ter outras formas de deixar esse código mais claro. Mas, por exemplo, será que eu fazendo isso aqui eu piorei? Eu deixei de passar no teste? Não sei. Não deixei de passar no teste. Então eu não estraguei o meu código. Não estraguei a minha funcionalidade. Então essa é a ideia do TDD. Então você primeiro, ao longo aqui dos nossos exemplos, eu fiz o teste falhar, depois eu fiz passar no teste e agora eu encontrei a oportunidade de refatorar em 2 lugares para deixar o código mais legível, talvez. E o importante é, depois que eu refatoro, eu preciso rodar os testes para ver se continua passando. Ah, e eu gosto também de dar um mix. Opa! Mix. Foi o que aconteceu. Mix format para deixar o código bonitinho. E agora eu vou simplesmente comitar o meu código, né? Projeto calculadora saúde. Eu escrevi errado lá o commit, mas tudo bem, só uma mensagem de commit. Pronto, porque isso aqui está disponível lá no meu repositório, que é deixa eu mostrar aqui para vocês, github.com/adolfont/github/io. Na verdade é o repositório do meu site, mas está aqui ó, em Talks 2023 1030 UPE, calculadora saúde. Tá aqui ó, todo esse código que eu escrevi, se vocês quiserem depois rever, está aqui. Com isso a gente vai chegando ao final da apresentação. Deixa eu fazer aqui o Presenter Slideshow. Então eu mostrei aqui o Mix New, Mix Test, mostrei os acertes, mostrei os passos de Red, Green, Refactor. Red é ver o teste falhar, Green é fazer o teste passar, às vezes com passos de bebê, às vezes não. E o Refactor é quando você está com os testes passando, você pode melhorar a funcionalidade do que você escreveu, certo? Para terminar, eu gostaria de dizer que vocês que estão aí na UPE, vocês têm um maravilhoso mestrado aí, Multicamp, uma inspiração para a gente aí, vocês fazem um trabalho muito legal nesse mestrado em computação, mas a gente tem também aqui, caso vocês conheçam alguém aqui na região, ou caso queiram aqui, quero passar frio, venham aqui para Curitiba, a gente tem um mestrado profissional em computação aplicada. Para esse ano não dá mais, mas para o ano que vem vocês podem fazer disciplinas como aluno externo. Inclusive eu tenho uma disciplina de Introduction to Functional Programming em inglês, uma disciplina de programação funcional em inglês, onde a gente usa vários exemplos em Elixir. E também eu falei bastante, tem aqui a rede Emílias de podcast. Inclusive eu não falei aqui, mas os slides da apresentação de hoje estão aqui nesse mesmo, aqui ó, tem aqui ó, os slides dele em PDF. Tem os slides em PDF e os slides em Markdown, para quem preferir. Certo? Deixa eu voltar aqui para a apresentação. E é isso. Essa foi a minha apresentação. TDD na prática com Elixir, desenvolvendo código limpo e confiável. Tem aí o meu site também, se preferirem, pode mandar para o meu e-mail adolfo@utfpr.edu.br. Também mais uma última coisa, né? Que eu estou organizando um evento aqui, curitiba.elixirinfoco.com é o site do evento. A Elixir Curitiba vai ser 8 de novembro aqui em Curitiba. Vai ter uma programação muito legal, olha, com palestrantes da comunidade, CTOs, ó, esse cara aqui, o Pedro Castilho, é CTO da Cumbuca, uma empresa que usa Elixir em produção. O Manuel Souza é CTO da Trio, que está patrocinando o evento. Esse aqui é aluno do PPGCA. Esse aqui apresentou um evento internacional importante. Esse aqui vai falar sobre outra linguagem da BIM, que não é nem Elixir, nem Erlang, nem Glin, é o ELFI. Esse aqui é CTO na Meet Rocks. E essa aqui, a Lívia Almeida, ela trabalha numa das principais empresas de Elixir do mundo, que é a Remote. Seria interessante ter um evento desses aí também em Pernambuco.
Não sei quando vai acontecer, quando vai ser possível, mas se vocês forem organizar, me chamem, eu posso ajudar a organizar. Vai ser muito legal. Obrigado, pessoal, e estou aberto aí, se quiserem falar